Comigo, preparada. Mais forte, preparada. Prontos para agir, estejam alertas. Digam comigo, alertas. Ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A igreja pode se assentar. E, como eu disse aqui para vocês... Aliás, deixa eu me apresentar primeiro, né? Para quem não me conhece, eu sou a Grazi, sou esposa do Rodrigo, discípula da pastora Viviane. Estou aqui na igreja há mais ou menos 8 anos nessa caminhada. E eu vou falar um pouquinho dessa minha história hoje, através desse tema, a noiva restaurada. E por que esse versículo como a introdução? Quando Jesus me deu essa palavra, sejam santos, porque eu sou santo. É uma palavra muito forte. Alguns anos atrás, há mais ou menos 2 anos atrás, 2 anos e pouquinho, eu li esse versículo num momento onde Deus estava me chamando para ser uma igreja santa, para ser uma noiva santa, me parecer cada vez mais com Ele. E aí, como eu disse para vocês, eu estou há mais ou menos 8 anos aqui nessa igreja, só que não é há 8 anos que eu conheço o Senhor de verdade. E nesse momento onde o Senhor estava me chamando para viver uma vida verdadeira com Ele, onde eu ainda vivia com alguns pecados, vivia ainda com algumas coisinhas que me atrapalhavam, Jesus me chamou e Ele me deu essa palavra: sejam santos, porque eu sou santo. E como assim, sejam santos porque eu sou santo? Nós somos uma noiva. Amém? Nós somos a noiva de Cristo. E essa noiva, ela precisa ser restaurada. Essa noiva, ela precisa ser santa. Essa noiva, ela precisa ser limpa à espera do noivo perfeito. Essa noiva é a igreja de Cristo. E o noivo, Jesus, um dia, ele vem buscar a sua noiva. E é necessário que a gente esteja nesse momento de preparação, no momento onde a gente realmente entenda essa palavra, de buscar a santidade do Senhor. E essa noiva somos nós. E por causa disso, nesse tempo de preparação, a gente vive um noivado com o Senhor. Não é verdade? Esse tempo que a gente espera para o grande dia, para bodas do Cordeiro, é o tempo de noivado. E como a gente tem levado esse tempo de noivado? Há 2 anos, mais ou menos atrás, Deus me fez essa pergunta, o Espírito Santo me fez essa pergunta: ei, Grazi, o que você está fazendo com o seu tempo de preparação? Uau, eu fui confrontada. E lá em Mateus 24, 36, Mário, se você puder me acompanhar, tá bom? Eu vou ler algumas mensagens, algumas passagens. Lá em Mateus 24, 36, diz assim, eu vou explicar para vocês porque nós precisamos estar sempre preparados, ou buscando sempre esse tempo de preparação. Diz assim, olha... Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. E aí a gente vê que a gente tem um noivo, que nós somos a noiva, e que a gente precisa se preparar para o dia do nosso casamento, mas nós não sabemos que dia será o nosso casamento. Mas ele vai acontecer. E aí, olha, eu até lembrei de um exemplo bem legal, de uma noiva que se prepara. Eu lembrei da Gabi. Lembrei de você, Gabi. Porque a Gabi vai casar em setembro, né, Gabi? Isso mesmo?
Gabi vai casar em setembro. E aí Deus me fez lembrar dela. Caramba, a Gabi, desde já está preparando o dia do seu casamento. Não é verdade, Gabi? Você já viu uma noiva preparar a sua festa, entregar convites, preparar o seu vestido na semana do casamento? Alguém já viu isso? Eu nunca vi. Nunca vi. E assim somos nós. Como a gente tem levado esse tempo de preparação que a gente vive aqui na Terra para o grande dia? Será que nós estamos buscando mesmo a santidade? Será que a gente tem se comportado como noivas santificadas? Será que a gente tem buscado essa pureza que só pode vir do Senhor? Será que a gente tem encarado esse tempo de santificação, esse tempo de noivado, de preparação, como noiva gloriosa, inculpável, que vive no temor do Senhor? Uma noiva fiel, uma noiva comprometida. Porque o Olímpio, ele quer se casar sim com a Gabi, mas ele quer ter a certeza de que ela é uma noiva fiel. Imagina se um dia o Olímpio descobrisse que a Gabi vive numa infidelidade. Nossa, eu acho que ele ficaria bem triste, não é verdade? Cadê o Olímpio? Ele não está aí? Oh, que pena. Mas a Gabi está. E aí você imagina essa infidelidade que muitas vezes nós estamos vivendo como noivas de Jesus, noivas de Cristo. É tempo da gente viver nessa preparação do Senhor. É tempo da gente encarar esse noivado com mais seriedade, deixando de lado tudo aquilo que atrapalha, todo o pecado que envolve viver uma vida santa com o Senhor. Amém? Sabe, há 2 anos atrás eu estava vivendo dessa maneira. Eu estava aqui na igreja, eu participava de célula, eu tinha meus discipulados, eu queria fazer o que era correto, mas as minhas vestes como noiva estavam sujas diante do Senhor. Eu não estava entendendo que eu precisava ser uma noiva santa, inculpável. Jesus não podia achar erro em mim. E Jesus estava achando. Então, repitam comigo assim: tempo de preparação. Tempo de preparação. É o tempo que nós estamos vivendo enquanto a gente vive aqui, até o grande dia chegar. Amém? E aí, em Apocalipse 16, 15. Olha o que diz essa palavra. Olha a importância de nós sermos noivas preparadas. Olha o que diz aqui, olha. Eis que venho como um ladrão. Feliz aquele que permanece. Participa comigo, igreja. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Sabe, uma noiva de Cristo, ela precisa conservar as suas vestes. Ela precisa andar limpa, sem pecado. Sempre, eu não estou dizendo que temos que ser noivas perfeitas. Uma hora ou outra o nosso vestido vai sujar, porque nós somos pecadores. Mas é necessário que haja, eu vou contar para vocês. Uma vez a Manuzinha, a gente estava conversando sobre pecado, eu não me lembro muito bem, e a gente estava falando exatamente sobre isso. Não sei se o Rodrigo vai lembrar. A gente estava falando sobre o coração sujo. E aí ela falou assim para mim: mãe, a gente pode até pecar, né? Mas Jesus, ele tem um sabão em pó espiritual que limpa o nosso coração e limpa as nossas vestes. É verdade, Manu, porque a gente tem que incentivar os nossos filhos. É verdade. Jesus, ele tem o plano perfeito para as nossas vidas. Ele quer que a gente seja assim. A Manuzinha tá ali, ó. Lembra, Manuzinha, da nossa conversa? E foi exatamente isso que Deus trouxe ao meu coração. Uma noiva que busca andar sempre com vestes limpas. Lá em Apocalipse 17, no 7 ao 8, diz assim, olha. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou.
Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. E o linho fino são os atos justos dos santos. Esses atos justos são as nossas atitudes. As vestes que a gente está falando aqui agora são as nossas atitudes. E aí eu te faço uma pergunta. Como tem estado as suas vestes diante do Senhor? O que tem sido justo você fazer diante do Senhor? Quando a gente fala de atitude justa, a gente pode pensar em um monte de coisas. Andar em obediência é justo? Sim ou não? Ter o caráter aprovado é justo diante de Deus? Sim ou não? Ter a submissão aos nossos líderes é justo diante de Deus? Sim ou não? Tudo isso, o que eu estou querendo trazer aqui é o que vai contar lá na frente, quando o grande dia chegar. O dia em que nós, noivas de Cristo, estivermos diante do nosso noivo. E aí sim, o Senhor vai dizer se nós somos noivas limpas ou se a gente está ainda muito sujo, mergulhados em alguns pecados, como eu estava totalmente assim, há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Eu não estou dizendo que eu não erro, que eu não peco. Eu estou dizendo para vocês que uma noiva, ela busca a limpeza diariamente. Será que a gente está vivendo assim mesmo? Será que a gente tem buscado essa mudança de vida mesmo? Como a gente tanto fala? Como os louvores que a gente canta aqui na igreja? Como as células que a gente cansa de dar nas nossas casas, os testemunhos. Será que a gente tem vivido assim mesmo, como noivas de Cristo? Limpas, sem mancha, sem culpa. Em 2 Timóteo 3, do 1 ao 4, olha o que diz essa palavra. É uma palavra muito forte. Fala sobre as atitudes que desagradam a Deus e que muitas vezes as nossas vestes estão assim, sujas dessa maneira. 2 Timóteo 3, do 1 ao 4. Olha o que a palavra de Deus nos alerta diante disso tudo. Fala sobre a impiedade dos últimos dias. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E olha o que nos alerta: desses podem se afastar. E quando eu leio essa palavra, eu penso assim: Senhor, nós como noiva, quantas vezes estamos vivendo dessa maneira? Talvez não todas, mas algumas atitudes que têm desagradado ao Senhor. O que você, o que eu, o que nós como igreja temos feito para mudar essa história? Para ser exemplo para outras pessoas lá na rua que tanto precisam da gente, da nossa limpeza espiritual. Sabe, Deus tem me despertado muito para isso no meu tempo com Deus. Eu sempre me volto para essa palavra, limpeza espiritual. Vestes limpas diante do Senhor. Atitudes que agradam a Deus como noivas de Cristo. Nós estamos mesmo sendo essas noivas que agradam ao Senhor. E aí, mergulhando mais ainda na palavra de Deus, em Apocalipse a gente encontra algumas noivas, algumas igrejas, que não abandonaram a Deus, mas que tinham algumas características que não agradavam ao Senhor. E a gente vai falar um pouquinho sobre delas hoje. E a gente vai descobrir que noiva nós estamos sendo. Existem 7 igrejas lá em Apocalipse, mas nós só vamos falar sobre 5 delas. E a primeira igreja é a igreja de Éfeso. Nós não vamos
nos delongar muito nessas igrejas, mas vamos abrir lá Apocalipse 2. Olha o que diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem 7 estrelas em suas mãos, em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Aqui a gente vê uma igreja que tinha algumas características que agradavam ao Senhor, só que existia algo contra aquela igreja. E olha o que diz: contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Vamos parar aqui um pouquinho, só para a gente explanar um pouquinho essa igreja. Eu fui pesquisar, fui a fundo em cada igreja como essa. E aqui, na igreja de Éfeso, fala que perdeu o primeiro amor. A gente consegue ver que é uma igreja que não tinha abandonado a Deus, não é verdade? Ela tinha alguns princípios, mas ela tinha perdido o principal, que era o primeiro amor. E esse primeiro amor, quando a gente lê assim, né, a gente pensa que abandonou a Deus. Não, não é isso. O que mais agradava ao Senhor, ela tinha abandonado. A submissão a Deus, a alegria de fazer as boas obras, ganhar vidas. Ela fazia muitas coisas, mas o primeiro amor, e eu voltei isso para a minha vida. Eu lembro que quando eu saí do encontro com Deus, eu saí assim com uma vontade de ganhar o mundo. Todo mundo sai assim, não é verdade? Todo mundo sai do encontro com Deus, ou todo mundo sai de um culto poderoso. Eu vou mudar minha vida, eu vou fazer diferente. E pastor, me segura, líder, tamo junto, conta comigo, vamos fazer acontecer. Só que passam os dias, passam-se as tribulações, essa pessoa não sai da igreja, porém ela não consegue permanecer nesse primeiro amor. Perde-se o amor pelas coisas que mais agradam a Deus. Alguém aqui consegue se identificar com isso? Eu me identifico bastante. Porque, às vezes, se a gente não vigiar, a gente passa por uma situação como essa. A gente acaba abandonando o nosso primeiro amor. A gente vem para a igreja, a gente participa dos eventos, a gente está dentro. Não, vamos fazer acontecer. Mas e o que mais agrada a Deus? Será que a gente tem feito mesmo? Só que aí, no versículo 5, diz assim, olha, lembre-se de onde você caiu. Lembre-se como começou essa falta de amor. Onde começou? Onde você começou a cair? Arrependa-se, pratique as obras que praticava lá no princípio. Volta ao original, igreja. Volta a fazer o que você fazia antes. Ei, o que tem te atrapalhado? O que está atrapalhando o teu caminhar com Cristo? Isso me faz refletir muito. E sempre Deus vai vir com uma oportunidade de arrependimento. Só que Ele vem com um alerta: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa em seu favor. Deus ainda viu algo nele. Você odeia as práticas do Nicolaítas, como eu também odeio. Aí ele adverte: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. E é isso que Deus quer deixar para a gente hoje com essa igreja. Será que nós estamos sendo essa igreja que perdeu o primeiro amor? Que perdeu o desejo por aquilo que mais agrada a Deus? Ou será que a gente tem vindo e tem feito simplesmente pelo ativismo ou porque a gente está acostumado a fazer? Será que a gente tem subido no altar
Não estou falando a equipe de louvor, mas enfim, tudo, porque a gente precisa ter temor do Senhor em tudo. Mas será que a gente tem subido no altar, tem entregado, tem dado o seu melhor de verdade, com temor, com o primeiro amor, com aquele fervor que a gente tinha lá no início? Ou será que estamos apenas acostumados? Já nos acostumamos a fazer. É tempo de voltar ao primeiro amor, amém? É necessário que a gente volte ao primeiro amor. E aí mais uma igreja, que é a igreja de Pérgamo. É uma igreja também muito elogiada por manter a sua fé, a sua confiança em Cristo, mas ela é criticada. Tem algo contra ela. É uma igreja que tolera a imoralidade, a idolatria e as heresias. Vamos ler um pouquinho sobre essa igreja? Apocalipse 2, versículo 12. Diz assim, olha: ao anjo da igreja de Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Era uma igreja que vivia onde estava o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, perseverou. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam ao ensino de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, introduzindo-os a comer alimentos sacrificados por ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve e até você, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mais uma igreja que não tinha abandonado ao Senhor, mas tolerava aquilo que desagradava o coração de Deus. Igreja que tolerava a imoralidade sexual. De repente, esse pode ser, não um pecado aí que você está tolerando, que eu tolero, enfim. Mas existem coisas que atrapalham a nossa caminhada como noiva e que sujam as nossas vestes. E Deus está querendo trazer hoje arrependimento. Vocês estão conseguindo compreender o que Deus está querendo fazer conosco hoje como noivas de Cristo? É uma palavra que é de dentro para fora. Deus me transformou. E eu creio que Ele vai fazer muitas coisas aqui nessa igreja hoje também, através desse entendimento de noiva, de sermos noivas de Cristo. Igreja de Tiatira. Mais uma igreja que foi elogiada pelo amor, pela fé, pela paciência que ela tinha, que ela demonstrava, mas tinha algo contra ela também. No versículo 19 diz assim, olha: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Era uma igreja que crescia. No entanto, contra você tenho visto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Sabe o que eu vejo aqui nessa igreja? Uma igreja que não tinha autoridade. Porque Jezabel é um espírito que vem para tirar a autoridade, para manipular. Era uma igreja que se deixava ser manipulada. Era uma igreja que tolerava Jezabel. Será que hoje nós estamos vivendo assim, dessa maneira? Estamos sendo manipulados. Não temos autoridade para destronar Satanás com a autoridade do sangue de Jesus. E quando fala de tolerar Jezabel, de tolerar o pecado, é porque existe algo em nós que está atrapalhando essa autoridade de fluir. E que isso é o pecado.
Só que mais uma vez, Deus vem com um arrependimento, com a oportunidade do arrependimento. E ele diz mais uma vez, olha, eu te dou mais uma oportunidade. Se arrependa, igreja, se arrependa, noiva. Limpe suas vestes. Seja uma noiva santa. Seja uma noiva que me agrade. Seja uma noiva preparada para o grande dia que não sabemos. Mas Deus sabe. E será que nós iremos subir mesmo? Será que nós iremos participar desse grande casamento que está sendo preparado para mim e para você? Mais uma igreja, a igreja de Sardes. Essa igreja aqui, eu admiro muito essa palavra. Igreja de Sardes é uma igreja que ela é conhecida por ser uma igreja morta. Vamos ler. Apocalipse 3, no versículo 1 diz assim, olha, ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos de meu Deus. Essa igreja aqui é uma igreja que é muito comum. É uma noiva que é muito comum, tem em qualquer lugar. Fama de estar vivo. O que é essa fama de estar vivo? É uma noiva que participa, que vai na igreja, que libera a palavra, que tem um desenvolvimento legal dentro da célula, que até tenta ganhar vidas e traz vidas, só que ninguém permanece, porque é uma igreja que não tem vida, é uma noiva morta. É uma noiva que é só aparência. Eu me identifico muito com essa noiva, porque, com essa igreja, eu estou usando esse linguajar noiva, porque eu quero que a gente entenda bastante que nós somos essa noiva de Cristo. E quantas vezes eu me pegava assim, numa fraqueza e numa frieza espiritual, quase morrendo. Alguém já passou por isso ou só eu? Muitas pessoas já passaram por isso. E o que a gente faz quando a gente está perto de morrer? Quando a nossa vida espiritual está prestes a morrer? É nesse momento que a gente precisa lembrar que nós somos a noiva de Cristo e que Ele está pronto para nos pegar pela mão e limpar todas as nossas vestes e fortalecer aquilo que estava pronto para morrer. É nesse momento que a gente precisa se levantar e lembrar de Cristo, porque Ele é o nosso noivo. É através dele que a gente vai conseguir viver novamente, fortalecer o que estava prestes a morrer. E olha o que diz aqui no versículo 3, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão. Arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. E aí, igreja? E aí, noivas? Estamos preparadas? Será que nós estamos cuidando da nossa vida espiritual da maneira que Deus deseja? Será que realmente estamos levando a sério o nome que nós carregamos, igreja, somos um? Será que realmente nós estamos sendo um com o Senhor? Ou será que estamos vivendo como uma noiva morta? Uma noiva hipócrita que só tem aparência de estar vivo, mas ela na verdade está, não existe nada. É necessário que a gente se levante hoje, mais uma vez, e se lembrar que existe um Deus que olha para mim e para você, em graça, em misericórdia, e que está pronto para nos levantar, e para fazer viver aquilo que estava pronto para morrer. Amém? E aí mais uma igreja, a igreja de Laodiceia.
E é nessa igreja que nós iremos focar e que vocês vão conhecer um pouquinho mais a minha história. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja, Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri muitas riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Ao contrário das outras igrejas que foram elogiadas, aqui não se encontra nada elogiando essa igreja. Vocês repararam isso? Não existe nada que diz que essa igreja está caminhando. Tem alguma coisa de correto ali. Não existe nada. E por que eu falei para vocês que eu me identificava com essa igreja? Eu comparo essa igreja à minha vida. Essa noiva aqui era eu. Como eu falei para vocês aqui já, mais ou menos 8 anos atrás, eu cheguei nessa igreja totalmente destruída. O Rodrigo aqui já falou algumas vezes. A gente conheceu a Jesus aqui nessa igreja, através dos pastores. Participamos de célula. Fizemos o encontro. Mas eu não mudei de vida. Eu continuei caminhando na minha vida de pecado. Continuei com as minhas correntes de pecado atrás de mim. Continuei vivendo uma vida que não agradava ao Senhor. Eu era uma noiva, mas uma noiva imunda. Eu não era quente nem frio, eu era morna, porque eu não saía daqui de dentro da igreja. Os mais antigos aqui sabem, eu vivia aqui dentro da igreja, eu queria estar em tudo. Mas eu era uma igreja morna, eu não me decidia. Eu não sabia se eu queria ser de Jesus verdadeiramente, mas também não falava, não dizia que eu queria ser do mundo verdadeiramente, caminhar o caminho do diabo verdadeiramente. Eu não conseguia me decidir. Eu ficava ali no mais ou menos. Ficava no meio termo. E houve um momento na minha vida onde eu me deparei nessa decisão. Eu preciso decidir que noiva eu serei. Foi quando veio essa palavra sobre a minha vida e Deus me chamou de noiva. Deus falou para mim que eu precisava ser uma noiva limpa diante dos olhos dele e que eu estava caminhando de uma maneira totalmente errada. Quando a gente lê aqui, olha, mais um pouquinho para frente, aliás, no versículo 17, você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Deixa eu trazer um entendimento na minha vida com esse versículo. Eu era um tipo de pessoa que eu era muito vaidosa. Eu achava e os meus olhos estavam voltados na riqueza desse mundo. Eu queria andar bonita. Eu queria ser uma mulher que chamasse atenção, mas da maneira errada, sem a luz de Cristo. Eu queria ter todas essas qualidades aqui, olha. Riquezas. Não preciso de mais nada. E por causa dessas minhas atitudes, quantas vezes eu coloquei a nossa família em risco financeiramente? Porque eu era uma pessoa muito vaidosa. Eu queria tudo, eu queria a riqueza do mundo. Eu não queria a riqueza de Deus. Eu queria andar conforme os meus passos, conforme o meu caminho, conforme as minhas decisões, conforme o que eu achava que era correto para mim. Só que isso não agradava ao coração de Deus. Mais para frente um pouquinho, no versículo 18, fala assim, olha: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar.
repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Mais uma oportunidade. Falando um pouquinho sobre esse ouro refinado, vestes brancas, colírio para os olhos. O que Deus fala comigo quanto a isso na minha vida é que esse ouro refinado, será que a gente realmente tem buscado a riqueza dos céus ou será que a gente tem buscado a riqueza do mundo? Como eu estava fazendo, buscando coisas que agradavam somente a mim. Eu era uma noiva egoísta, vivia os meus prazeres. Deixava a minha família muitas vezes em dificuldades, grandes dificuldades, porque eu só olhava para mim. Porque eu não conseguia buscar a riqueza dos céus. Eu queria a riqueza humana. Quando a gente vê as vestes, porque fala aqui, olha, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. Será que a gente realmente tem buscado essas vestes no Senhor? Ou será que a gente tem vivido numa vida de pecado, sendo noivas sujas, buscando aquilo que só traz prazer a nós mesmos? O que nós estamos fazendo com a oportunidade de sermos noivas de Cristo? Colírio para os olhos. Os meus olhos estavam totalmente focados, somente focados nos planos de Satanás. Eu perdi a visão. Quando a gente fala de colírio para os olhos, é a gente começar a ter os olhos de Deus, a visão de Deus. Eu não conseguia ver isso, porque eu era uma noiva cega pelo pecado. Só enxergava o pecado, eu só conseguia enxergar os planos do pecado para a minha vida. Eu não tinha vista. Eu só tinha vista, eu não tinha visão espiritual. Eu só olhava aquilo que Satanás me apresentava. Era assim que eu vivia. E isso tudo dentro da igreja. E isso tudo, às vezes, liderando célula. E isso tudo, pastora, conta comigo, eu sou sua discípula fiel. Mas uma noiva suja, imunda pelo pecado. Hoje não é uma vergonha falar isso para mim, porque eu sou curada. Hoje eu vivo a vida de Deus. Hoje eu vivo me limpando. Hoje eu vivo de uma maneira que agrada a Deus, mesmo com os meus erros, porque aqui Jesus ele sempre disciplinava a sua igreja, a sua noiva. E eu continuo sendo disciplinada. E isso é maravilhoso, porque só assim eu tenho a oportunidade de ser uma noiva que Deus deseja. Amém? E é necessário que a gente viva dessa forma. É necessário que a gente se comporte como noivas de Cristo. É necessário que a gente se arrependa de todos os nossos pecados. Será que você está sentado aí hoje e se identifica com alguma dessas igrejas? Será que você se tornou uma noiva fria espiritualmente? Não consegue mais sentir Deus? Não consegue ter intimidade com Deus? Não consegue ficar 5 minutos orando na presença de Deus? O TCD nem se fala. Buscar as revelações, não, deixa que eu vou até o meu líder e ele fala para mim o que eu preciso fazer. Será que a gente tem vivido de uma forma que tem agradado a Deus de verdade? Deus me chamou para essa reflexão nessa noite e essa palavra Deus pediu para eu entregar à igreja. Quando eu fui preparar essa palavra, eu sentei no meu quarto de hóspedes e fiquei lá, 10 horas da noite mais ou menos. Quando eu fui ver 5 horas da manhã, de tanta coisa que Deus me falava, de tanta coisa que eu sentia Deus trabalhando na minha vida, primeiro em mim, porque essa palavra primeiro ela vem para mim, para eu me confrontar. É tempo de preparação, igreja. É tempo da gente despertar do sono. Desperta você que dorme. Desperta você que tem vivido numa vida de pecado. Desperta, noiva. É tempo de despertar. É tempo de viver os planos perfeitos de Deus, porque Ele tem planos perfeitos para mim e para você. O que Jeremias fala? Fala que Ele tem os planos perfeitos, planos de esperança, de futuro, de dar tudo de melhor. E o que nós estamos fazendo com isso?
Estamos jogando fora por causa dos nossos prazeres, porque não conseguimos gastar tempo com o Senhor, porque somos preguiçosos espiritualmente. Estamos mortos, mergulhados no pecado, igreja morna, uma noiva que não se prepara para o grande dia, para o grande casamento. Eu quero ler uma palavra com vocês que realmente traz um confronto, Isaías 1, versículo 10, mas essa palavra eu quero ler na mensagem. Olha o que diz essa palavra. Por que esse frenesi de sacrifícios? O Eterno está perguntando. Não acham que já recebi minha porção de sacrifícios queimados, de carneiros gordos e bezerros rechonchudos? Não acham que já estou cheio de sangue de bois, de carneiros e de bodes? Quando vocês vêm se apresentar a mim, quem deu a ideia de agir desse jeito, correndo para cá e para lá, fazendo isso e aquilo? Que agitação inútil no lugar do culto, que agitação é essa? Chega de joguinhos religiosos, não suporto mais essa encenação. Conferências mensais, agenda sabática, encontros especiais, reuniões e mais reuniões. Não aguento mais ouvir falar em reunião. São reuniões para isso, reuniões para aquilo. Chega de reuniões, vocês me cansaram. Estou cansado de religião, de tanta religião. Enquanto vocês continuam pecando. Quando fizerem a próxima oração coletiva, eu vou olhar para o outro lado. Não importa se oram alto por muito tempo ou com frequência, eu não vou dar ouvidos. Sabem por quê? Porque vocês têm trucidado pessoas e suas mãos estão cheias de sangue. E olha a recomendação que ele dá para mim e para você nessa noite. Vão para casa, nós estamos na casa de Deus, amém? E se lavem, limpem essa sujeira toda. Esfreguem a vida até que saiam suas maldades, para que não seja mais obrigado a olhar para elas. Digam não para o mal, aprendam a fazer o bem, trabalhem pela justiça, ajudem os oprimidos e marginalizados, façam alguma coisa pelo sem-teto, levantem a voz em favor dos indefesos. É para nós essa palavra, igreja. É para mim e para você. É tempo de limpeza espiritual. É tempo da gente se levantar e olhar as nossas vestes, olhar para o espelho e pensar o que eu estou fazendo da minha vida. Será que eu realmente estou me limpando dia após dia? E isso é no discipulado, porque aqueles que confessam e deixam, alcançam a misericórdia. O que estamos fazendo da nossa vida? Estamos acostumados a viver uma vida mais ou menos na miséria espiritual, na indiferença espiritual. Não se importa se é quente ou frio, não se importa se está noivo, se está morto, não se importa mais se tem revelações dos céus, não se importa mais com nada. É uma igreja egoísta, uma igreja morta. É uma noiva que desagrada a Deus. E é tempo hoje de limpeza espiritual. É tempo de você olhar, da gente olhar para o espelho e pensar que nós precisamos mudar a nossa história. E isso tudo, como em todas essas igrejas, é através do arrependimento. Nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que todos nós aqui, inclusive eu, precisamos mudar alguma área da nossa vida que está desagradando ao Senhor. Você sabe qual é, você e Deus. O que está desagradando é você e Deus, pensa aí. Reconheceu? Então agora é tempo de arrependimento. Porque quem reconhece, se arrepende. E quem se arrepende, muda de atitude. E aqueles que mudam de atitude conseguem andar como noivas santas. Sejam santos porque eu sou santo. Sejam santos porque Jesus quer que nós sejamos assim. Esse é o desejo de Deus para o nosso coração. Que sejamos noivas lindas.
Assim como chegou um recado, uma carta para todas aquelas igrejas que nós acabamos de mencionar, hoje chega uma carta, um recado para mim e para você de arrependimento. Essa carta chegou para mim, esse recado chegou do Espírito Santo para a minha vida. Grazi, se arrependa! Que vida é essa? Que monte de sacrifício é esse que você fica fazendo lá na igreja? Que vida é essa que a gente acabou de ler aqui? Vida religiosa. Chega de religiosidade. Você tem que ser uma noiva santa, que agrada ao coração de Deus. Amém? É uma palavra que confronta, mas é uma palavra de transformação. Jesus nos chama para experimentar o verdadeiro arrependimento, mudar as nossas atitudes e caminhar como uma noiva restaurada. Por isso o tema dessa mensagem, noivas restauradas. É tempo de limpeza espiritual, é tempo de restauração, é tempo de mudar o percurso do nosso caminho. Opa, erramos até agora? É o nosso GPS espiritual. O que o GPS fala? Recalcula a rota quando a gente erra o caminho, não é verdade? Erra o caminho lá no GPS para você ver. Rapidinho ela recalcula uma rota. E é isso que Deus está fazendo com a gente hoje. Recalculando rotas. Deus está trazendo novos caminhos. Deus está trazendo mudança de vida. Você que se afastou, ou você que viveu numa vida de pecado até agora, eu tenho certeza que essa palavra está falando com você, porque ela está falando comigo também. Jesus, ele repreende e disciplina aqueles que ele ama, e ele ama a sua igreja, ele ama a sua noiva. Por isso, precisamos ser noivas diligentes, arrependidas. Todas essas cartas que a gente leu, ele estava dizendo para uma igreja, ele não estava dizendo para uma pessoa do mundo. Ele estava dizendo para a igreja. E hoje ele está dizendo isso para mim e para você. Arrependimento, para a gente alcançar essa restauração. Apocalipse 3, a igreja pode se colocar de pé. Apocalipse 3, 20, diz assim, e isso que eu estou lendo para vocês é a continuação da igreja de Laodiceia, aquela igreja que ele não encontrou nada de bom, aquela igreja que estava morna, acostumada com a vidinha que levava, como eu estava, acostumada com a vidinha que eu levava. Só que ele falou assim, olha, pelo amor de Deus, compra de mim aquilo que você acha que é prazer no mundo. Eu tenho o que você precisa. Só eu posso satisfazer aquilo que você quer. Você não precisa, Deus falou comigo, Grazi, você não precisa de riquezas do mundo. Você não precisa ser uma noiva cega espiritualmente. Você não precisa ter suas vestes sujas pelo pecado. Você tem a mim para te limpar. Você tem as minhas riquezas. Você pode ter tudo o que eu tenho. Tudo que ele tem também pode ser nosso, mas é através do nosso arrependimento, através da nossa mudança de vida. E olha o que ele estava dizendo para uma igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe, igreja, nós somos essa noiva. E que precisa hoje abrir a porta do nosso coração para que o noivo entre. Para que a gente possa ter comunhão completa com ele. Será que nós vamos continuar vivendo a vida medíocre que vivíamos até agora? Será que nós não vamos continuar vivendo essa vida de pecado? Pelo amor de Deus! É arrependimento que o Senhor deseja hoje. É uma noiva limpa. É uma noiva santa. É uma noiva que se arrepende. O Senhor está à porta. E Ele bate. Ele está batendo na porta do seu coração. E se você abrir, Ele vai entrar e ceiar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui já passou por alguma invasão?
ou por algum arrombamento dentro de casa. Eu não estou enxergando ninguém mais, gente. Estava melhor acesa. Vocês já passaram por isso? Quem já passou por uma invasão dentro de casa? É horrível a sensação, a gente se sente muito mal. Nossa, entraram na minha casa, invadiram o meu lar. Jesus, ele não é assim. Ele não entra onde ele não é bem-vindo. Ele não entra onde ele não é convidado. E hoje nós precisamos fazer esse convite. Senhor, entra, a casa é tua, pode entrar. Seja bem-vindo aqui, Jesus. É a porta do meu coração que eu abro hoje, porque eu sou essa noiva. E eu quero me arrepender de todos os meus pecados, de tudo aquilo que não estava te agradando, Senhor. Esse é o desejo. Será que você consegue fechar os teus olhos e começar nesse momento a se arrepender de tudo que tem desagradado ao Senhor? Assim como um dia Deus me despertou, Deus me levantou. É necessário que a gente viva dessa forma hoje. Comece a se arrepender dos seus pecados. Comece agora nesse momento, só você e Deus, porque você sabe o que tem desagradado ao Senhor. Você é bem-vinda. Comece a dizer isso pro Senhor. A casa é sua, pode entrar, me esvazie. Se esvazie das suas vontades, dos seus pecados, das suas mazelas. Me esvazie. Comece a se esvaziar agora do plano de Satanás para sua vida, das suas escolhas erradas. Só pro teu vento. Comece a pedir, Espírito Santo, venha sobre a minha vida. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Você é essa noiva. Nós queremos te ouvir. Comece a ouvir ao Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Comece a sentir o Espírito Santo limpando a sua vida, tirando de você tudo aquilo que desagrada, trazendo visão, uma visão espiritual, trazendo vestes novas como uma noiva de Cristo.